que possamos continuar nessa vibração harmoniosa, né? Para que a gente receba realmente todos os benefícios que a gente costuma receber quando estamos numa casa espírita, né? Então, hoje nós temos o assunto da tarde, é um assunto muito interessante, porque é oração no lar. Esse capítulo é o capítulo 2 do livro Leis Morais da Vida, de Joana e Divaldo. Foi esse que nos deram para que a gente comentasse hoje, conversasse hoje um pouquinho aqui com vocês. Então, a gente vai lembrar que Oração no Lar é o título da mensagem de Joana. Oração no lar é o quê? Evangelho no lar, né? Evangelho que tenho certeza que a maioria de nós faz no lar, né? Mas, às vezes, a gente precisa entender melhor qual é a força, qual é o poder, quais são os benefícios que o Evangelho no lar traz para a gente. Porque, às vezes, a gente faz para dizer assim, não, eu faço Evangelho no lar. Às vezes, pede uma orientação e sai, né? Fazer Evangelho no lar. Aí a gente vai e faz o Evangelho no lar. Mas, às vezes, a gente faz o Evangelho no lar só por fazer, sem ter, assim, a consciência, sem ter a conscientização de como é importante aquele momento. E, inclusive, as coisas que a gente pode conseguir naquele momento do Evangelho no lar. Então, nós vamos começar, logicamente, pelo Evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 5, que tem por título Eficácia da Prece. Vejam bem, é Evangelho no lar, oração no lar. São duas vertentes, tá? Prece, família, ok? Então, a gente vai abordar prece, vai abordar família, para que depois a gente veja como que isso pode se unir da melhor maneira possível, ok? Então, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, eficácia da prece. Vocês sabem que sempre quando a gente vem aqui, a gente sempre traz um bocado de recomendações de livros, né? A gente diz, olha, livro tal, isso está no livro tal, que é para poder vocês ficarem curiosos para irem em busca do livro, né? Então, vamos lá. Evangelho. O que quer que peçais em prece, preste atenção nesse texto. O que quer que peçais em prece, vírgula, se credes que obtereis, vírgula, então vos será concedido. Marcos. Não sei se vocês perceberam por que eu fiz questão de botar as vírgulas. Porque a gente lê com vírgula e sem vírgula. Quando a gente lê com a vírgula, da maneira que eu falei agora, mas sem vírgula, como é que ficaria? O que quer que peçais em prece, vos será concedido. Existe uma diferença? O outro diz, o que quer que peçais em prece, vírgula, se credes que obtereis, vírgula, vos será concedido. Então, existe aí uma condição importantíssima para que a gente consiga o que quer na prece. A gente precisa acreditar naquilo que a gente está pedindo. Caso contrário, vai ser só boca para fora, né? Quando eu evangelizava, isso em 1900 me esqueci, eu costumo dizer isso a vocês, né? 1900 me esqueci, quando eu evangelizava jovem, eu tinha um amigo que evangelizava comigo, e ele dizia assim para os nossos evangelizandos, quando a gente fizer uma prece, vamos ter cuidado para que a prece passe do teto. Porque a maioria das preces que a gente faz, ela bate no teto e volta.
né? O que é que ele estava querendo dizer com isso? Que se a gente não fizer a prece da maneira como ela deve ser feita, né, com todo o nosso empenho, com todo o nosso esforço, com todo o nosso desejo de que aquilo se realize, ela vai bater ali e vai voltar. Não vai surtir efeito. Aí, às vezes, as pessoas dizem, mas eu oro tanto, eu peço tanto e não acontece. Né? Já cansei de pedir e não acontece. Como é que você pede? E o que é que você pede? Né? Então, vejam que a citação do Evangelho diz que se a gente tiver confiança naquilo que está pedindo. Então, está lá Evangelho. Aí a gente passa para o livro Vida e Sexo, Emmanuel, no capítulo 4, e aí ele diz assim, identifiquemos no lar a escola viva da alma. Prece, e o lar é a escola viva da alma. O livro que a gente tirou, que foi nos dado para essa conversa de hoje à tarde, é Leis Morais da Vida, de Joana Edivaldo. É o capítulo 2. Neste livro, Joana diz o seguinte, a família é o fulcro da maior importância para o homem. Existe um outro livro, que o título é parecido, só que tem um as na frente, que é As Leis Morais da Vida, de Rodolfo Caligari. Então, Rodolfo Caligari diz o seguinte, a família é uma instituição divina cuja finalidade precípua consiste em estreitar laços. Então, a gente vê aí a questão da família. A gente já teve a oportunidade de falar aqui algumas vezes sobre aquele planejamento reencarnatório que é feito, né? E que está lá nos livros de André Luiz, a gente não vai repetir. No livro ainda Vida e Sexo, Emmanuel diz assim, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. E no Reformador, de setembro de 94, a articulista diz assim, em cada lar terreno, quanta interação do passado com o presente, na tentativa de oferecer a oportunidade de cumprirmos as leis morais. Então, vejam aí, alguns livros aí já foram citados, né? Mas vejam, a família é uma instituição divina cuja finalidade precípua consiste em estreitar laços, né? No outro livro diz que a família é o fulcro de maior importância para as questões morais. Então, a gente percebe que família, e aliás, hoje existe um departamento da família, né? Foi criado há alguns anos atrás o departamento da família. Então, já existe o departamento da família. Justamente porque a família antigamente era muito focada na evangelização. Evangelização da criança e do jovem. E nas palestras públicas. Mas sentiu-se a necessidade, a FEB, juntamente com outras federativas, no Conselho Federativo Nacional, sentiu a necessidade de criar um departamento que fosse exclusivo para cuidar das questões familiares. Por quê? Acho que a gente não precisa nem responder, né? Atualmente, o que é que a gente tem visto? Atualmente, o que é que a gente tem presenciado? As notícias que nos chegam com relação às famílias. No Reformador, ele diz que na família, no lar terreno, existe muita interação entre o passado e o presente, com vistas a um futuro, né? Aí a gente diz assim, bom, mas como que isso pode, né? Como é que isso pode? Qual seria a interação do passado com o presente na família? Quem são nossos filhos? Quem é o nosso marido? Quem é a nossa esposa?
né? Quem são os nossos irmãos? A família é um grupo que ele tem as suas particularidades. Porque cada membro da família é uma individualidade. E por mais que nós nos esforcemos para dar a mesma educação, quem tiver mais de um filho aqui vai balançar a cabeça assim quando eu falar isso. Nunca que os dois recebem da mesma maneira as orientações que são dadas. Né? Por quê? Porque cada espírito é uma individualidade. E como individualidade, cada um está num processo evolutivo, numa escada, né, na evolução, e, portanto, cada um só vai absorver aquilo que puder. Então, vamos entender, né, porque muitas vezes as mães, os pais, assim, mas eu dei a mesma educação para todos eles. Sim, mas eles não são idênticos. Ó, os dedinhos da mão aqui, ó. Tá tudo juntinho aqui, ó, na mesma mãozinha, mas são 5 dedinhos, cada um diferente do outro. Assim são os nossos filhos e assim também são os nossos familiares. Então, essa interação do passado com o presente é porque, como a gente já falou aqui de outras vezes, a gente tem o planejamento reencarnatório. E nesse planejamento reencarnatório, ou a gente aceita a opinião, né, o conselho que nos é dado, ou a gente escolhe aquilo que a gente quer para a próxima existência, porque nós estamos sempre progredindo, né? Então, para a gente deixar isso bem ilustrado, vamos lembrar, esse livrinho aqui, ó, Missionários da Luz, que muitos de vocês já leram e releram, e quem ainda não leu, leia de novo, leia, e quem já leu, releia, porque nele nós vamos encontrar muita coisa a respeito de preparação de experiências, que é, inclusive, o título de um dos capítulos, Preparação de Experiências. E nessa preparação de experiências, Manassés, que é o instrutor que está com André Luiz, Manassés está num pátio onde vários espíritos, lá na espiritualidade, né, gente? Vários espíritos chegam e cada um está com um projeto na mão. Então, chega junto de Manassés e Manassés pergunta, e aí, já está com o seu projeto? Aí ele diz já, ou ela diz já, né? E gostou? Ah, tá bom. Ou então chega alguém e diz assim, olha, eu gostaria de mudar alguma coisa no meu projeto. Quem já leu o livro vai saber as figuras que eu estou falando, né? Eu gostaria de mudar alguma coisa no meu projeto. Ou eu gostaria de acrescentar alguma coisa ao meu projeto, né? Mas, e Manassés ficava ali dando as instruções. Mas André ficou observando tudo aquilo e vendo, né? Que coisa interessante. Tinha gente que chegava e pedia para ter um defeito, tinha gente que chegava e pedia para morrer cedo. Aí ele dizendo, né? Puxa, que coisa, né? Como é que... Por que isso, né? Sem entender, os Missionários, um dos primeiros livros de André, né? Então, ele ainda não tinha aquela experiência da vida espiritual que ele foi adquirindo ao longo dos livros que ele foi escrevendo, né? E mandando para a gente. Pois bem, aí chega um espírito feminino. E esse espírito feminino chamava-se Anacleta. E aí, algumas pessoas já fizeram assim porque lembram de Anacleta, né? Então, Anacleta chega e Manassés pergunta a ela, já recebeu o seu projeto? Ela diz, já. Inclusive, também o dos meus filhos. Aí ele diz, e está satisfeita? Ela diz, eu só tenho a agradecer a misericórdia divina porque me deram tudo aquilo que eu pedi. Observem, a narração é essa, certo, gente? Então, Manassés vai e diz para André, Anacleta é uma das nossas valorosas trabalhadoras do nosso lar. Ela está aqui há muito tempo se dedicando nas zonas umbralinas. E há muito tempo também ela está querendo voltar, está querendo reencarnar,
e ainda não foi permitido. Mas agora foi permitido que ela voltasse, da maneira como ela quer. Então, Anacleta ainda conversou um pouco e depois sorriu e disse para André: lembre de mim nas suas preces, porque eu vou precisar. Quando Anacleta vai embora, aí André procura saber de Manassés qual é aquele caso. E aí a gente vai para o caso. Só um pedacinho, viu, gente, para a gente entender. Pergunta André: quantos anos ela gastou para obter semelhante concessão de voltar, né? Aí ele responde: mais de 30. Mais de 30 nas zonas umbralinas. Aí diz André: eu imagino os sacrifícios que ela vai ter no futuro. E aí Manassés diz: a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes, ela pediu para voltar com 4 filhos, tá? 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Um na qualidade de débil mental. E para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Aí André disse: como é possível uma coisa dessa? Por que que ela foi pedir isso? E Manassés esclareceu. Na existência anterior, Anacleta, casada, rica, um marido boníssimo, um homem de bem, teve 4 filhos, ou seja, os 3 rapazes e a moça, que ela estava recebendo agora de novo. Só que o marido ele seguia aquele padrão. Ele queria que os filhos fossem pessoas de bem. Então, ele fazia tudo que era possível para orientar os filhos. E, inclusive, para também auxiliá-los nas dificuldades e não expô-los tanto. Porque ele sabia que a época não era propícia. Até parece que a gente está falando no tempo de hoje, né? Que a época não era propícia. Então, ele tinha que ter cuidado com os filhos. E ele buscava ter aquele cuidado. Só que ela, Anacleta, ela achava que o marido era muito rigoroso. Ele era muito rigoroso. Os filhos eram jovens. Eles precisavam se divertir. Eles tinham que viver a vida deles. E o marido proibia quase tudo. Então, o que é que ela fazia? Quando o marido ia dormir, ela facilitava tudo o que os filhos queriam. Ela abria a porta, mandava os filhos ir para as festas que eles quisessem ir. Eles iam para onde queriam e com quem queriam, contanto que chegassem em casa antes do pai acordar, para o pai não perceber. E ela ficava acordada, esperando os filhos voltarem, para o pai não perceber. Então, veja, um marido que era um verdadeiro anjo guardião, né? Rica, 4 filhos saudáveis, só que, do ponto de vista espiritual, esses espíritos, esses 4 espíritos, já tinham errado tanto na vida, mas tanto na vida, que foi necessário que eles viessem com aquele pai, para que aquele pai tentasse colocá-los numa linha reta, pelo menos tentando fazer com que eles não errassem tanto. Só que a gente reencarna e a gente não sabe o que prometeu lá em cima, né? A gente não sabe qual foi o nosso planejamento, a gente não sabe o que pediu, e quando a gente chega aqui, que as coisas aparecem, vai depender do nosso livre-arbítrio.
as escolhas que a gente faz. Seguir o que foi planejado, porque intuitivamente a gente sabe, ou não seguir nada e deixar e fazer tudo de outro jeito, né? Nós temos o livre-arbítrio. Pois bem, quando os filhos começaram nessa vida desregrada, retomando atitudes negativas do passado, logicamente desencarnaram cedo. Mortes violentas, porque se entregaram a todo tipo de desvarios. Quando Anacleta desencarnou, que chegou na espiritualidade, a primeira coisa que ela quis ver foram os filhos. Quero ver meus filhos, quero estar com meus filhos, quero ficar com eles. E não foi permitido. E ela passou um monte de tempo pedindo e não era concedido. E só diziam para ela, vá trabalhar, no momento certo você vai ver seus filhos. E ela ficou, né? Então ela começou a trabalhar ali em nosso lar, até que um dia lhe disseram que os 4 filhos dela estavam, desde que haviam desencarnado, estavam em regiões umbralinas, pesadas, difíceis, por conta da condição espiritual de cada um deles. E que havia sido agravado na última existência. Então, o que é que a Anacleta fez? Eu tive culpa nisso. E a minha culpa foi grande. Porque o meu marido eu devia ter escutado, né, ele dizendo que a gente tinha que cuidar das crianças e levá-las para o caminho do bem, e eu achei que ele estava exagerando e olha o que é que eu fiz. Então, ela pediu lá aos instrutores para ir para as regiões umbralinas, trabalhar lá, para poder resgatar o seu equívoco, cuidando daqueles que lá estavam. Porque ela agora já estava num outro patamar evolutivo. Ela já entendia melhor as coisas. Então, por isso que ela passou 30 anos nas regiões umbralinas, cuidando daqueles 4 espíritos que ela queria receber de novo como filhos. Então, André entendeu por que ela fez aquele pedido. Ora, ela pediu para reencarnar pobre, para ficar viúva cedo, e os 4 filhos, nas condições que eles estivessem, ela os receberia. Então, tudo aquilo que ela pediu, ela conseguiu. Foi-lhe permitido. Então, logicamente, que essa pessoa, esse espírito, ao reencarnar, né, e seguir toda essa programação, receber esses espíritos de volta, vejam as condições dos espíritos. 2 paralíticos, um débil mental, uma filha com graves problemas morais. Vejam a família, imaginem esta família. E a oração nesta família certamente fortalecia Anacleta. Porque não pensem, ou não pensemos nós, que porque os espíritos vêm com determinadas limitações, eles não percebem as coisas. Os paralíticos, eles eram paralíticos, eles não tinham livre os movimentos, mas a consciência estava ativa. Então, eles percebiam o que estava acontecendo. Eles não podiam se pronunciar. E isso é bom que a gente lembre, quando a gente vê pessoas com deficiências hoje, né? Pessoas com necessidades especiais, que a gente lembre que ali tem um espírito e que esse espírito está bem atento a tudo que está acontecendo com ele. Logicamente, tem exceções. Aqueles que estiverem, por exemplo, num caso muito sério de loucura, esse não vai ter esse trâmite tão fácil, né, com as coisas da consciência. Mas todos os outros têm. Nós tínhamos um evangelizando
que ele era, daqui para baixo, ele não se mexia. Tetra. Ele não falava. E quando ele abria a boca para dizer alguma coisa, eram grunhidos. Então, e ele foi para a turma. Naquela época, não existia turma para necessidades especiais. Era colocado uma pessoa, se pegava uma pessoa que tinha mais experiência para cuidar daquele evangelizando. Na época, a pessoa que tinha mais experiência, porque era professora, era eu. Então, eu que cuidava dessa criança, certo? Então, os grunhidos dela eram, assim, terríveis. E, às vezes, ele ficava tão violento que, muitas vezes, eu cheguei em casa toda roxa. Era pontapé, era tapa, era arranhão, era tudo. Mas eu sabia a história daquele espírito, vejam só. Eu conhecia a história do espírito porque os pais me contaram. Os pais eram espíritas e, numa reunião, foi dado para eles, foi dito para eles, porque aquele espírito estava naquelas condições. E disseram que era a terceira vez que aquele espírito vinha naquelas mesmas condições, porque no passado, na Idade Média, ele tinha feito e acontecido 3 existências com a mesma limitação para poder fazer o quê, gente? Olha aí, o perispírito, ele não se deforma. A maldade, já ouviram falar naqueles espíritos, né, que são chamados até de ovoides, que perdem completamente a forma física, né? Os espíritos, tudo aquilo que a gente faz, fica registrado no perispírito. E se forem coisas muito graves, aquilo vai manchando o perispírito, vai deturpando o perispírito, vai fazendo com que o perispírito se torne, perca, inclusive, a forma normal que ele tem. Então, esses espíritos, para poder eles tirarem isso, para que o perispírito possa novamente retomar a sua condição normal, às vezes precisam várias existências. E era o caso das crianças. Pois muito bem. Como a gente já falou, Anacleta teve o que pediu. Mas vejam que ela pediu a André para ele orar por ela. E ela, na vida dela, né, encarnada, ela usou muito a prece para poder ter força e coragem para aguentar aquela situação. Viúva, precocemente, pobre e com 4 filhos naquelas condições. Aí a gente ele diz assim, mas tem na família, né, muita interação do passado com o presente. Olha aí, está vendo aí a interação? Passado com o presente. Então, nenhum de nós está, eu gosto muito de dizer isso, nenhum de nós está no lugar errado. Todos nós estamos, vou repetir, todos nós estamos no lugar certo, na hora certa, com a família certa, e só nos resta ter a atitude certa. Então, ninguém diga, eu não pedi para nascer aqui. Pediu. Se não pediu, aceitou. Então, agora trate de refazer seus caminhos. No livro que a gente está comentando, As Leis Morais da Vida, aí Joana diz assim, a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Ou seja, o cristianismo, as lições de Jesus, a oração que a gente faz no lar, o evangelho que a gente faz no lar, ele evita tanta coisa que, se a gente imaginasse o que ele evita, a gente nunca deixaria de fazer evangelho no lar. Nem que fosse sozinho.
mas a gente faria. Porque é exatamente ali, naquele momento do Evangelho no Lar, é que os espíritos amigos estão ali para nos auxiliar, para nos tratar, para nos sugerir alguma coisa, para nos orientar, para fazer com que a gente enxergue coisas que a gente não está enxergando. A gente está ali. Por quê? Porque nós estamos convivendo com Jesus naquele momento. Naquele momento, o hóspede mais importante da casa é Jesus. Então, é ele que está ali. É ele, foi o que ele disse? Quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Não é verdade? Então, ele está presente naquele momento. E é ele, justamente, como diz o livro, quando a gente transforma o lar em célula viva do cristianismo operante, olhem a palavra operante. Cristianismo operante, né? Não é só da boca para fora, não, é para fazer. Constitui labor impostergável, ou seja, eu não posso deixar para amanhã mais as coisas que eu deixei de fazer no passado. Porque me foi confiado um grupo familiar. Eu pedi ou aceitei esse grupo familiar. E esses espíritos que ali estão, eles precisam da minha orientação. Aí a gente vai, eu vou citar daqui a pouco Leon Denis, que ele tem uma coisa muito interessante com relação a isso. O agrupamento familiar, ele tem uma razão de ser, porque ele não é formado ao acaso, tá? Então, e ele é a base da evolução da sociedade, vejam só, é a base da evolução da sociedade. Porque no dia que nós tivermos famílias cristãs, eu não estou dizendo famílias espíritas, eu estou dizendo famílias cristãs, certo? Porque todos os caminhos, se forem bem trilhados, vão nos levar a Jesus. Nós somos felizardos, porque nós temos mais esclarecimento, nós temos mais ajuda, porque a gente acredita. Então, a gente sabe o que é que está fazendo aqui, por que é que a gente está aqui. Talvez não tão conscientemente, mas mais ou menos a gente sabe, né? Pelo menos eu sei que eu não estou aqui de férias. Eu estou aqui para trabalhar. E que cada um de nós tem uma tarefa, né? E o grupo familiar, esse agrupamento familiar, ele é a base da sociedade. Então, no dia que a gente tiver mais agrupamentos familiares cristãs, nós teremos uma sociedade mais cristã. Aí diz que tem 2 funções. A família tem a função educativa e a função regenerativa. E é aí que entra Leon Denis. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz assim: a função educativa é porque, pela educação, é que os espíritos evoluem, certo? Progridem, crescem pela educação. Educação, não instrução, tão somente. Quando a gente fala em educação, quando Leon Denis fala em educação, ele está falando na formação do caráter. E não apenas do conhecimento intelectual. Isso aí é instrução, ok? Então, a gente cuida muito bem de instruir nossos filhos, a gente precisa, mas é mais importante ainda que a gente se preocupe com a educação moral deles. Até porque os espíritos que estão reencarnando agora são altamente desenvolvidos intelectualmente. É bastante a gente ver essas crianças pegando um celular, né? Melhor do que eu. Quando eu quero qualquer coisa, eu chamo os universitários, que são meus netos, né? Vem cá, como é que eu faço isso, né? Mas a gente vê. Outro dia eu recebi um vídeo muito interessante de uma criança, eu acho que alguns de vocês devem ter recebido. A criança estava chorando, mas chorando. Ela esperneava. Vocês sabem, nós somos nordestinos, né? Então, esperneava. Ela fazia, ela batia, acontecia, nada calava aquela criança.
Aí chega a mãe e dá um celular. Aí ela pega o celular e se cala. Aí embaixo vem dizendo assim, no meu tempo bastava a chupeta. Né? Porque os espíritos hoje estão altamente intelectualizados, eles estão vindo com tudo. Eles tiveram uma grande preparação intelectual, mas a família tem que dar a preparação moral. Porque por serem intelectualizados, não quer dizer que sejam moralizados. Basta a gente ver as fake news, né? Para a gente falar, olha como eu estou moderna, né? A gente vê as fake news, né? Então, tem a internet, que foi uma bênção, principalmente nesse período agora de pandemia, que a gente não deixou de ter as nossas reuniões, tudo pela telinha, né? Mas também tem o lado negativo da internet, né? E quem é que tem que olhar isso? Quem é que tem que equilibrar isso com as nossas crianças e com os nossos jovens? Os pais, os orientadores, os avós, né? Todos aqueles que tiverem crianças sob sua responsabilidade. E a função regenerativa, diz Leon Denis. Regenerativa? Olha a Anacleta com os 4 filhos. Aqueles 4 espíritos estavam o quê? Numa função regenerativa, não estava? Função regenerativa diz respeito à reeducação dos defeitos, olha aí, reeducação dos defeitos e a conscientização dos direitos, deveres e destino. Isso é tarefa nossa, viu, gente? Isso é tarefa da família, é tarefa dos pais. Fazer com que isso aconteça. Então, existe um dever de assistência entre a família. Não só entre o marido e a mulher, não só entre os irmãos, mas principalmente entre os pais e os filhos. Existe um dever de assistência recíproca entre pais e filhos. Como também existe de filhos para os pais, né? É tudo uma assistência que precisa ser direcionada para todos. Dever de assistência recíproca dos pais para com os filhos. Qualquer tipo de filho. Mas que tipo é esse, Sônia? É o tipo cobrador? Ou então é o tipo amigo? Nas nossas famílias, a gente tem filhos que são cobradores e a gente tem filhos que são amigos. Os filhos cobradores são aqueles que a gente diz assim, isso aqui é um microfone. Ele vai dizer, não é. Né? Isso aqui é preto. Ele, não é, isso é amarelo. Né? Olha, o caminho certo é esse. Não é. Isso era no seu tempo. No meu não é. Hoje não é mais. Esse é o filho cobrador. Né? É aquele que vem buscar. Ele é nosso credor. Aqueles 4 não eram credores de Anacleta? Porque ela podia ter ajudado e não ajudou. Então, eles agora estavam naquela condição, cobrando para ela, me dê atenção agora. Já que você não me deu no passado, me dê agora. E é o que acontece com nossos filhos hoje. Muitos que se mostram assim mais rebeldes, mais indisciplinados, né? Eles só estão querendo atenção. Só estão querendo dizer assim, preste atenção em mim. Porque, se a gente fosse completar, né? Porque na outra você não prestou. Na outra você me deixou de lado. Na outra você não me amparou, pois agora eu estou cobrando de você isso. São os filhos credores. E os amigos, lógico, que Deus é tão bom, tão infinitamente bom, misericordioso e justo, que ele faz o quê? Não vai botar só filho credor, né, gente? Aí a gente não ia aguentar, né? Então tem que vir um filho também que seja amigo.
é aquele que é o mais conciliador, é aquele que está sempre no deixa para lá, é aquele que está sempre querendo pôr panos mornos, né? Então, é sempre aquele filho que está procurando organizar as coisas quando ele vê que não estão bem organizadas, né? Mas é a nossa família. E aí, como é que a gente faz para a gente educar esses filhos? Quais os elementos que a gente tem para educar esses filhos? Educar. Veja, eu estou falando educar, né? Nós temos 2 elementos facilitadores. Um é o evangelho no lar. O outro é a evangelização. Desde cedo, colocar esses espíritos nas aulinhas de evangelização, para que eles possam ir refazendo os caminhos, para que eles possam ir colocando ideias novas, onde existiam ideias erradas, né? Que eles comecem a ser colocado neles aquelas ideias corretas, né? A conexão com o alto que é tão necessária. Essa nossa conexão. Hoje a gente tem conexão com tudo. Mas dificilmente a gente tem conexão com o alto. Dificilmente a gente para e diz assim, eu vou estabelecer agora uma conexão com Deus. E fica lá, 2 minutinhos, para falar com Deus. Tem até uma música, né, que fala nisso aí. 2 minutinhos para falar com Deus. Né? E se a gente não souber dizer muita coisa, basta dizer, Deus, ó, eu estou aqui. Me ajuda nesse momento, eu não estou sabendo o que fazer, me ajuda. Né? Então, a evangelização, dizem os espíritos, quando as crianças estão na evangelização, elas recebem todas aquelas ideias novas e, pasmem, quando elas vão dormir, os seus guias espirituais aproveitam as lições que elas receberam na evangelização e trabalham na espiritualidade. Reforçam, como se fosse aula de reforço, sabe? Aquela que a gente tinha antigamente, aula de reforço escolar. Então, os evangelizadores, aquela tarefa linda do evangelizador, né? Ele passa as informações, a criança absorve, ainda não consegue perceber tudo muito bem, mas o que acontece? Quando ela dorme, o espírito liberto, o guia espiritual vai reforçar aquilo que ele aprendeu na evangelização. Olha a importância da evangelização, gente. E o evangelho no lar? O evangelho no lar. Na revista Reformador, desse mês, tem um artigo que se intitula Jesus orava sempre. É interessante, quem tiver o Reformador, quem puder ver na internet, o articulista ele pega 14 momentos específicos em que Jesus orava e ele mostra por que Jesus estava orando naquela hora. Então, é muito importante. Mas não é sobre isso que a gente quer falar aqui agora. A gente quer falar sobre o Mário Frigelli, que é quem está assinando o artigo. Ele fez uma poesia, e o nome da poesia é Oração no Lar. E aí ele diz assim, olha, todas as vezes que alguém ora com fé no seu lar, promove a força do bem no ambiente familiar. A prece do coração de quem faz por merecer constitui forte emissão do mais sublime poder. Então, vejam. No meu evangelho eu tenho criança. E meus filhos são muito pequenos, eles não vão entender. Então, eu não vou colocá-los no evangelho no lar. Né? A gente tem exemplos aqui, né? De que evangelho no lar, né, Sônia? Era muito importante, né? E era lá, ó. A lição é aquela, hoje é você, ou amanhã é você, na outra semana é você, que vai ler e vai interpretar. Não é isso, Sônia? Gente, eu conheço essa menina desde que ela era uma menina, certo?
É por isso que eu estou ficando velha. Então, vejam. Eu tenho crianças, eu não vou botar crianças no meu evangelho, porque eles não vão entender. Eu vou pegar o evangelho segundo o Espiritismo, vou abrir, aí vou ler aquilo lá. Às vezes, nem os mais jovens entendem. Aí, como é que eu vou botar no evangelho? Eles não vão gostar, eles não vão querer, né? Por quê? Porque o evangelho a gente faz geralmente o quê? Uma leitura primeiro. Qual é a leitura? Geralmente um daqueles 5 livros de Emmanuel, né? Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, um daqueles. Aquilo é leitura para criança? Não. Né? Mas ali a gente faz a preparação. Depois a gente faz a prece e a gente faz a leitura do evangelho. Mas é necessário que a gente deixe um tempinho para as crianças. Elas precisam participar do evangelho no lar desde cedo. Mas eu não sei o que fazer. Eu mostro. Está vendo aqui? A turma da Mônica, Maurício de Souza, escreveu um monte de livros sobre os preceitos, os princípios básicos da doutrina, tudo com a turma da Mônica, para que as crianças, na hora do evangelho, possa pegar. Esse aqui, por exemplo, é Jesus no meu lar. Mas existem outros títulos que eu trouxe, está lá na livraria. Vocês podem depois passar lá e dar uma olhada. Porque tem... Ora, então no evangelho, no meu evangelho, eu tenho criança. Ok, então, quem não gosta da turma da Mônica? Qual é a criança que não conhece? A Mônica, o Cebolinha, o Cascão, né? E se ela escuta a Mônica, o Cebolinha e o Cascão falando sobre o bem, falando sobre a caridade, falando sobre a vida futura, né? Tudo na linguagem deles. Então, está aqui a dica, hein, gente? Livros infantis existem para que a gente possa colocar as nossas crianças também no evangelho no lar, porque o benefício é coletivo. Então, no livro, ainda, ele diz, o exercício evangélico na família, a pouco e pouco, em clima de cordialidade e simpatia, consegue neutralizar a má propaganda, as investidas violentas do crime em toda parte. Vejam, é no evangelho no lar que a gente vai conseguir desfazer essas coisas que a gente sabe que está por aí e que as nossas crianças e os nossos jovens estão à mercê. Certo? Mas tem algumas recomendações para o evangelho no lar. Não é somente eu vou chegar, vou fazer e pronto. Quando a gente assume o compromisso de fazer o evangelho no lar, a gente assume o compromisso com a espiritualidade. E é por isso que ele precisa ter um dia certo na semana e um horário certo na semana. E outra coisa, a recomendação é que não passe de 30 minutos, seja de 15 a 30 minutos, o evangelho no lar. Né? Porque é tudo que se precisa, esses minutinhos, é tudo que se precisa para se incutir ideias novas, hábitos saudáveis nas mentes que estão presentes no nosso evangelho. Seja criança, seja jovem, seja adulto. Porque até o adulto, nesse momento, ele é altamente beneficiado. Não se exceder, a fim de serem evitados a monotonia e o desinteresse. Quem está dizendo isso é a Joana, nesse livro que a gente está comentando, viu, gente? Ela diz ainda, não o impor a quem não comungue as ideias e que, por enquanto, prefiram outros rumos. A argumentação deve ser honesta e branda, convincente e autêntica. E se houver crianças, deixar que elas falem um tempo. Por que ela faz essas recomendações?
Porque muitas vezes no Evangelho a gente começa de maneira muito caridosa, né? Olha, o ponto da noite hoje, ou da tarde, sei lá, o ponto está dizendo, né, que nós precisamos ser humildes. E isso é bom que a gente lembre, ser humilde. É bom que a gente perceba que precisa ter tolerância. Olha aí, né? Que os irmãos não podem estar brigando. Tolerância, né? Isso é o maior desserviço que se presta no Evangelho. Porque o Evangelho não foi feito para a gente estar mostrando os erros dos outros, não. O Evangelho existe para a gente enaltecer as virtudes, para a gente incutir ideias novas, e não para a gente ficar soltando indiretas. Caridosamente soltando indiretas. Né? Então, por isso que ela diz, insiste junto aos filhinhos, para que comunguem contigo o pão do Espírito, conforme de ti recebem o pão do corpo. Eu achei esse comentário dela muito interessante. Uma abordagem diferente, né? Convida a comer o pão do Espírito. Já partilha comigo o pão do Espírito, já que eu partilho com vocês o pão do corpo. Né? Não é uma imposição, é um convite. Eu faço assim, eu não faço do corpo, então faz comigo do Espírito. Mas aí ela insiste dizendo, faz a tua parte. Se sentires a tentação do desânimo, a amargura da decepção, não desfaleças. Lembra Jesus e os primeiros cristãos. Porque às vezes quando a gente quer fazer o evangelho fica muito difícil. E a gente convida os nossos familiares e eles não aceitam. A gente tende a entrar naquela depressão, naquele desânimo. E às vezes até a gente deixa de fazer o evangelho. Porque ninguém em casa quer. Bom, e daí? Ninguém quer, mas eu quero. Eu sei a importância. Eu sei o quanto vai ajudar. Portanto, eu vou fazer, mesmo que sozinha. Até porque sozinha a gente nunca está. Né? No Evangelho, quando a gente começa o Evangelho, num dos livros de André, ele diz assim, quando vocês começarem o Evangelho, né, uma família que estava reunida iam fazer o Evangelho. Aí a mãe diz para a filha, fulana, convide os amigos espirituais para fazerem conosco o Evangelho. E aí a menina diz, né? Então eu chamo os nossos amigos espirituais, fiquem conosco, fiquem aqui, façam o Evangelho conosco. Aí o instrutor que está com o André diz assim, está vendo? Agora a gente pode se aproximar, porque eles estão convidando a gente. Então a gente precisa convidar, né? Então quando a gente começa o Evangelho, na prece, né, a gente já deve estar convidando. Todos aqueles amigos espirituais que puderem estar presentes conosco, aqui estejam. Por quê? Eles vão estar. Sabe por quê? Porque eles têm hora marcada e têm dia marcado. Eles sabem, eles botam na agenda espiritual deles o dia que a gente faz o evangelho e a hora que a gente faz o evangelho, para que naquele período ele esteja conosco. Então é aí, porque é só ali, amigos, parentes, familiares que já desencarnaram, sabendo daquele momento nosso de oração, eles vão para junto, eles vão estar lá, eles vão tratar de nos estimular, de nos motivar, de colocar pensamentos positivos em nós. Então, olha, gente, a importância do evangelho no lar, né? Nós já estamos chegando ao término, né, da nossa conversa, mas a gente gostaria de lembrar ainda que no livro Os Mensageiros, vocês procurem lá a
prece de Ismália. É uma prece lindíssima, onde ela diz que a gente deve plantar, em outras palavras, que a gente deve plantar, mas não deve ficar esperando o resultado do plantio. Ou seja, tudo a seu tempo, né? No final dessa mensagem de Joana, ela diz assim: acenda o sol do evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Olha que ferramenta que nós temos para melhorar a nossa existência, né? Então, agora a gente encerra com mais 2 versos do poema Oração no Lar. Assim, é força que irmana o culto familiar, feito uma vez por semana do Evangelho no lar. Quem ora se reabastece de luz e paz, com certeza. E lar que cultiva a prece se transforma em fortaleza. Então, vamos nos fortalecer através do Evangelho no lar. Muito obrigada a todos e muita paz.